Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Prontos para mais um semestre. Enfim, hoje nós vamos falar sobre introdução à tecnologia dos alimentos. O que nós vamos abordar hoje? Nós vamos falar o como, né? A tecnologia existiu, da onde ela veio, por que nós vamos estudar tecnologia dentro de um curso de nutrição e o que aborda, né? Quais os assuntos que a tecnologia dos alimentos aborda. Bom, então nós vamos aí falar um pouquinho mais adiante. Então vamos lá. Agora nós vamos entrar na aula e eu acabei saindo, eu acabei tirando a minha carinha para não atrapalhar aí os slides. Bom, então a gente começa aí com o objetivo da tecnologia de alimentos, que é oferecer ao consumidor produtos nutritivos, apetitosos, com boa apresentação e com maior tempo de vida útil. Por que tudo isso? Porque nós vamos falar de alimentos que são industrializados. Como eu já disse para vocês, são alimentos que são aqueles, desde daqueles minimamente processados, até ou dos ingredientes, como a gente até mesmo vai aprender, né, no curso de dietética, ou até aqueles que são super, ultra elaborados e que são ultra processados. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção desses alimentos. E como ele tem toda uma cadeia de produção, ele precisa chegar até o supermercado e para chegar de maneira adequada até a casa do consumidor, ele precisa ter algum método de conservação, porque senão ele estraga, né? E qual seria o método de conservação? Aquele que for mais adequado para cada alimento. Mas para os alimentos, existem vários métodos de conservação. Né? Então, por exemplo, a carne, nós podemos encontrar uma carne que seja simplesmente resfriada ou uma carne que seja congelada. Existem esses dois métodos que são aplicados. Existem até outros mais que nós vamos estudar um pouquinho mais adiante, né, ao longo do semestre. Mas o que a gente precisa entender é que vantagens e desvantagens se teria numa carne que seja resfriada e numa carne que seja congelada. Que métodos eu preciso, quais desses métodos que eu apliquei ao alimento, o que isso vai influenciar, o que isso vai repercutir no meu alimento. Então, é isso que a gente estuda dentro da tecnologia. E da onde surgiu, então, o conceito da tecnologia dos alimentos? Como que evoluiu para a gente chegar até o que hoje nós conhecemos por tecnologia dos alimentos, para que nós entendamos aí quais são os métodos aplicados, a tecnologia aplicada cada vez mais avançada, que nós vamos aí abordar, né, ao longo do semestre. Tudo surgiu a partir da evolução do próprio ser humano, né, do homem na Terra. Vou pegar meu cursor aqui, do homem na Terra. Então, o que nós precisamos lembrar? Que os homens, eles eram nômades. E eles eram nômades porque eles iam à caça, eles iam atrás do alimento. A partir do momento em que eles descobriram que se plantar aquele alimento naquele local e que poderia também criar animais num local fechado e que isso possibilitava, né, isso facilitava a vida deles e que eles não precisavam mais caminhar para ir atrás de comida, então isso passou a ser importante para o desenvolvimento da tecnologia. Justamente por quê? Porque esses alimentos, eles eram coletados, né, esses alimentos que foram plantados eram coletados, os alimentos, os animais que eram criados, eles eram mortos e precisavam adotar técnicas de conservação para que esses alimentos pudessem durar, para que essas famílias pudessem consumir esses alimentos pudessem durar um pouco mais. Então, se adotavam métodos de conservação que podem até hoje ser utilizados. E aí eu vou contar um pouquinho mais, né? Ao longo do semestre a gente vai contar um pouquinho mais. Então, imaginem, na época, né, foram desenvolvidos métodos de secagem, até hoje a gente encontra métodos de secagem, por exemplo, o bacalhau, né, defumação e salga, o bacalhau novamente, mas a defumação é quando a gente expõe o alimento à fumaça, e isso existe até hoje, então a gente tem queijo provolone, carnes defumadas,
a própria fermentação, que foi descoberta por acaso, então nós vamos ter aula de fermentação, e aí vocês vão lembrar um pouquinho, né, dessa aula de hoje, né, que a fermentação foi descoberta aí por acaso, e o congelamento, então eles colocavam os alimentos perto das bordas dos rios, porque lá eram regiões mais frias e que chegava até congelar, né? Então a água chegava a congelar e colocava esse alimento nessa água congelada. Então foram técnicas precárias que foram sendo desenvolvidas e hoje vocês vão ver que nós usamos um maquinário grande, né? Precisa de grandes galpões para instalar determinadas máquinas para se chegar a se processar um alimento, para se chegar no que nós temos hoje. Então, vocês vão ver que para a tecnologia dos alimentos, nós vamos precisar de conhecimentos das ciências biológicas, por exemplo, genética, microbiologia, enzimologia. Então, nós vamos falar de micro-organismos, vamos falar de enzimas, de características genéticas, inclusive que podem até ser transformadas, né, por conta da engenharia genética, justamente para que alimentos, principalmente vegetais, fiquem mais resistentes a determinados micro-organismos. Então, a gente vai comentar um pouquinho. Características físico-químicas, né, dos alimentos nós vamos precisar entender, porque a partir daí eu sei qual é o método que eu posso adotar. Então, eu sei que a característica de uma carne é diferente da característica de um alface. Então, eu preciso saber que eu vou adotar métodos que sejam, até podem ser métodos, mas o que isso vai repercutir no meu alimento? Qual vai ser o prazo de validade quando exposto à refrigeração, né, considerando um ou outro? Então, a engenharia de alimentos, ela é muito importante porque é ela que é responsável por desenvolver aqueles grandes maquinários, e a gente vai entender um pouquinho mais, até mesmo, por exemplo, no caso de aditivos, né, essa característica química do alimento, então qual é o melhor aditivo a ser utilizado, e a nutrição, claro, porque nós estamos falando de alimentos, né, nós estamos falando de alimentos que são industrializados. Podemos listar os fatores que contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia. Então, desenvolvimento e concentração demográfica, então o fato das pessoas começarem a se fixar no local e montar as cidades. O êxodo rural, né, saindo do meio rural para as cidades, situações de emergência, então as situações de emergência, guerras, calamidades públicas, né, principalmente guerras, foi um grande marco aí para o desenvolvimento de alguns alimentos. Então, esses fatores fizeram com que aumentasse aí a necessidade do desenvolvimento de alimentos que durassem por mais tempo. Além de aproveitamento de matéria-prima, então, para a gente aproveitar tudo que o alimento pode fornecer para a gente, a disseminação do conhecimento, então cada vez mais vem se estudando mais e vem se disseminando, e a partir daí adotando-se novas tecnologias e transformação de alimentos para novos produtos, necessidade de atendimentos especiais, eu acho que agora mais do que nunca a gente tem visto isso, né? Então alimentos sem glúten, e alimentos que até a gente nunca imaginava que seriam sem glúten. Então, por exemplo, o macarrão de arroz e milho, por exemplo, né? Então, nunca se imaginava que não poderia existir macarrão que não fosse de farinha de trigo. E hoje já se descobriu a técnica e parece um macarrão normal, né? Alimentos que têm sem lactose, por exemplo, para pessoas que têm problemas né, que têm intolerância à lactose. A gente tem uma série de alimentos que são diet, que não tem açúcar, para pacientes, né, que são diabéticos, enfim, né, para atendimento dessas necessidades especiais, e isso vem muito de encontro à nutrição, acho que isso é muito importante, a existência desses alimentos industrializados, a gente vai comentar isso também ao longo do semestre, e principalmente a concorrência comercial. Então, hoje, se vocês olharem as prateleiras, existe uma variedade de alimentos. Então, por exemplo, eu estava no supermercado, né, e cada vez mais a gente percebe isso, na prateleira de leite, aí ao lado tem o leite de amêndoa, né, não é leite, é extrato, então extrato de amêndoa, extrato de aveia, extrato de arroz, então
ao invés de ser o leite, a gente tem outros substitutos. E dentro desses substitutos existem várias marcas. Então, leite de amêndoa, vamos dizer, há uns 8 anos atrás, só existia uma única marca. Hoje a gente já tem umas 3 ou 4 marcas. Então, é essa concorrência comercial que faz com que despontem, né, a existência de novos alimentos. E é isso que a gente vai trabalhar no nosso alimento inédito. E aqui é para listar alguns pontos importantes para dizer a importância que a tecnologia dos alimentos tem. Então, como por exemplo, aumento do shelf life dos produtos. Então, shelf life é uma palavra que vocês vão ouvir bastante. Então, aumento do tempo de prateleira, aumento da disponibilidade dos produtos. Então, inclusive aqueles alimentos que estão fora da época ou alimentos de outras regiões. Melhora a qualidade organoléptica, então o fato de você adicionar qualquer tipo de aditivo, isso melhora. Eu sei que a gente vai discutir um pouco a necessidade ou não dos aditivos e que problemas eles provocam para a saúde, mas existem alguns momentos que acabam sendo importantes. Provimento de alimentos fora da safra, como eu já havia dito também no outro momento, né, anteriormente. A globalização de alimentos tradicionais, então trazer alimentos de outros países, então isso facilita bastante. Redução das tarefas domésticas, por exemplo, aqueles alimentos que já estão pré-processados, então é só cozinhar, então os enlatados, geleias que já estão prontos para o consumo. Complementação nutricional, então a gente tem uma porção de alimentos que fazem esse tipo que a gente pode acrescentar aos alimentos e enriquecer, né? Ou então que a gente já compra esse alimento e ele já é suplementado, ele já está enriquecido com vitaminas, principalmente aqueles destinados à criança, né, o público infantil. Retirada de nutrientes, como eu havia dito, então, alimentos sem açúcar, alimentos sem glúten, sem lactose e assim por diante. E diminuição do custo, porque a gente produz em larga escala, então isso acaba diminuindo o custo, então isso possibilita com que a gente possa comprar mais aí os alimentos. E gera o vínculo entre a produção e o consumo de alimentos, então isso é muito importante. Então essa é realmente a importância da tecnologia dos alimentos. E não podemos deixar de destacar a importância que a tecnologia de alimentos traz para o nosso cenário econômico. Então, as indústrias brasileiras, elas representam 24,3% do total das indústrias no Brasil, 22,5% do pessoal do Brasil, né, dos brasileiros, trabalham nessas indústrias de alimentos e bebidas, 50,3% é responsável pela participação do saldo da balança comercial, então, o quanto que elas exportam. Ainda dentro do cenário econômico, sobre as indústrias de alimentos e bebidas, é uma das maiores fatias de geração de ICMS, dos impostos, né? 35,8 mil indústrias de alimentos e bebidas empregam cerca de 1,616 milhão de pessoas diretamente, e em 2018 o faturamento líquido foi de aproximadamente 656 bilhões de reais, o que equivale a 9,6% do PIB e contribui com 14,6% do total das exportações do país. Então, isso significa o quanto que a indústria de alimentos e bebidas ela é forte e ela é importante para o país, né? É importante para a gente comentar, né? Para a gente estudar e comentar, porque a indústria de alimentos ela é muito forte. E a gente vai depois comentar sobre os alimentos industrializados, aqueles benéficos, aqueles não, enfim, né? Um pouquinho mais ao longo do semestre. Para a produção de alimentos industrializados, a gente tem como matérias-primas de origem animal, então nós vamos falar sobre carnes, ovos, mel, não especificamente, né, mas pode ser utilizada. Origem vegetal, cereais, frutas, hortaliças, oleaginosas, leguminosas, plantas aromáticas, especiarias. De origem mineral, água e sal, e de origem sintética, aquele produzido dentro da indústria, né? Então, por exemplo, os edulcorantes e algumas vitaminas que são acrescidas aí aos alimentos para enriquecê-los. Para que sejam produzidos alimentos de boa qualidade, há necessidade
de uma matéria-prima de boa qualidade. Então, se eu começar com uma matéria-prima de má qualidade, consequentemente, o meu alimento, meu produto final, não será de boa qualidade. Então, isso é importante ser avaliado. E para a produção de um alimento industrializado, são necessários algumas fases de processamento. Então, a gente tem a fase que o alimento chega na indústria, que ele é transformado, que é submetido a um processo de conservação, que ele é embalado e que ele é comercializado. Então, existe uma cadeia produtiva. E a gente diz que são as fases de processamento. Então, nós vamos estudar no próximo tópico, né, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre as fases de processamento desses produtos. Então, até daqui a pouquinho.